Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. Sejam todos bem-vindos, né? Nesse dia pós-eleição, ainda o clima está muito quente e por isso trouxemos 3 grandes advogados. Vamos falar sobre tudo que estava ocorrendo. Aliás, o que está ocorrendo hoje com paralisações não estava no script, mas nós vamos dar uma pincelada também nessa questão. E essa primeira meia hora nós temos o apoio ACE Guarulhos, a Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. Silvio Alves sempre nos apoiando aqui. Empresa Guarupás, e olha só, em romance, poesia, contos, biografias. O dia 29 de outubro foi o Dia Nacional do Livro. E olha, livro é a melhor arma que esse mundo precisa, viu? Acerte no alvo com um bom livro. 5 comerciários de Guarulhos, toda a região, Walter dos Santos conosco, que tem festa, né, produção? Nós vamos estar nessa festa do comerciários, muito bem. Sincoverg, Sindicato dos Condutores, também está conosco, Maurício Brinquinho, vereador e presidente da entidade. Acesse o nosso site, viu? tribunadeguarulhos.com.br e logo, logo vai ter mais um adendo aí, o TBL Plus, daqui a pouquinho. Casa do Extintor, do nosso amigo Eduardo Martins com a gente aqui. E hoje nós temos aniversariantes, produção. Vamos saber
quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Vamos lá? Olá, confira agora os aniversariantes desta segunda-feira, dia 31 de outubro. Cantamos parabéns para Aguinaldo Anselmo, Marcos Bianelli, Paulinho Bianelli, Jéssica Silva, Sandro Henrique e Wagner Franco. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Aliás, Wagner Franco vai estar aqui conosco amanhã. Hoje é aniversário da Jéssica Silva, ela que é da nossa produção aqui, jornalista, publicitária. Parabéns para ela. Quem já está nos acompanhando, Marineide, está dizendo ótima noite para nós. Celso Pinheiro, boa noite, Roberto. Rodovia Dutra de Trabalhadores, próximo ao aeroporto, tudo parado nesse momento. Até a Marginal Tietê, Roberto. Se alguém puder evitar, né, por favor, vamos evitar isso daí. Eunice, estamos nas redes sociais. Procura aí, você já pode mandar suas mensagens, suas opiniões, sua crítica, tudo. Do meu lado, eu tenho o prazer de receber ele que é o presidente da subseção Guarulhos, OAB Guarulhos, Dr. Abner Vidal. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com você e falar também com os nossos amigos telespectadores. E tendo o prazer de conhecer hoje, doutor Amir. Seja bem-vindo, Amir. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Passo das palavras do Dr. Abner. É uma honra estar aqui. E completando a mesa, o nosso grande amigo, Dr. Regis Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Roberto, você sabe que o seu programa é um programa de extrema importância aqui na nossa cidade e agradeço, né, a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui trazendo algumas informações importantes para a nossa cidade. Olha, o prazer é todo nosso de ter uma bancada com esse peso de conhecimento extremamente importante, principalmente nesse momento tão delicado, sabe? De vez em quando, para um bolo desandar, basta um tropeção. Eu estava falando aqui com o Dr. Abner de que esse silêncio do presidente me preocupa. Eu estava dando um exemplo de quando o Dr. Abner ganhou as eleições, havia uma disputa também muito grande, mas eu não diria o perdedor, mas quem ficou em segundo lugar foi o Dr. Parra. E ele foi muito simpático, ele foi muito democrático, ele foi conservador, digamos assim, e deu os parabéns para o Abner. Foi um grande exemplo. Pois isso é o sinônimo da democracia, né, Roberto? Cabe ao vencedor unir aqueles votos que não foram nele, cabe a ele essa grandeza, e cabe a quem se saiu derrotado nas eleições reconhecer a vitória e reconhecer o sistema, o processo eleitoral. Então isso é uma tradição, não só no Brasil, mas uma tradição em todo o mundo. Há uma tradição da democracia de que quem sucumbiu, quem não foi o vencedor na eleição, após receber a ligação das autoridades públicas proclamando a vitória do seu oponente, imediatamente ele pega o telefone e entra em contato com o vencedor para reconhecer a vitória. Isso em toda e qualquer disputa, né? E infelizmente nós não vimos ainda. Há notícias de que o presidente da República fará isso nas próximas horas. Verdade. Ou amanhã. Um ministro, inclusive um ministro de comunicação, informou isso na imprensa. Estamos aguardando para que isso aconteça. Mas é importante que se diga, né, Roberto? O nosso sistema eleitoral ele é motivo de orgulho para o Brasil. O nosso sistema eleitoral foi elogiado internacionalmente, certificado, auditado. Portanto, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro em nada alterará o resultado das urnas, o que serve apenas e tão somente, infelizmente, para acirrar ainda mais os ânimos da população. Nós vivemos uma eleição extremada, uma eleição muito acirrada, uma eleição muito disputada, a eleição mais disputada da nossa história. Então, esse silêncio só serve para inflamar ainda mais os ânimos da população. Para quem não conhece, qual a sua área, doutor Amir? O senhor transita e trabalha por quais áreas? Roberto, eu tenho um escritório no centro de Guarulhos, em São Paulo, na Praça da República.
O escritório atua na área do direito do trabalho, do direito civil e do direito eleitoral. A gente trabalha para alguns partidos políticos na prestação de contas, no auxílio do direito eleitoral, na área trabalhista e na área civil. Como é que o senhor viu essas eleições, doutor? Assim, infelizmente polarizou muito, né? E eu acho que boa parte dessa polarização foi da postura, e a gente tem que elogiar e criticar também quando é errado. Então, eu acho que boa parte da polarização foi da postura do atual presidente da República, em inflamar a população, em incentivar, e os apoiadores, os deputados, enfim, nas condutas que eles tiveram nessas últimas semanas, principalmente, né? De sair armado, de agredir, de criticar. Então eu acho que isso inflamou a população que já estava, acho que num nível de estresse muito grande, né? E acabou que virou essa final de campeonato, né? Que parecia um final de jogo, né? É verdade. Doutor Regis, aliás, até a apuração foi muito tensa, né? Até os 99% não havia uma definição matemática, né, doutor? Exatamente. Antes de comentar essa questão, eu gostaria de fazer aqui um parêntese, agradecer ao nosso presidente, doutor Ar, pela oportunidade de nós trabalharmos juntos. Eu, na comissão, fui convidado para trabalhar na Comissão de Direito Eleitoral. Passei aqui a ser o nosso presidente da comissão, doutor Amir, né? Nós desenvolvemos um excelente trabalho nos dois períodos, não tanto no primeiro turno como no segundo turno. Graças a Deus, né, doutor Abel, nós tivemos uma eleição tranquila, né? Houveram alguns entraves, alguns problemas, nada assim, mas tudo dentro de uma certa normalidade. Então eu gostaria de consignacionar um agradecimento pela confiança do presidente, por estar com a gente, as outras comissões também que estiveram lá conosco nos dois turnos, né? E foi um trabalho muito interessante, que nós tivemos aqui contato não só a AB, com o Ministério Público, com a magistratura, na figura do Dr. Ricardo Scaff, né? Que foi também uma pessoa que também nos acolheu de uma certa forma muito bem. Então aqui ficam as minhas considerações. Você repete a pergunta, que eu acabei até esquecendo a pergunta. Não, nós estamos falando sobre a sua visão sobre as eleições, né? E sobre esse acirramento, né? Aquela coisa bem tensa. Roberto, o que acontece é o seguinte, nós tivemos uma situação totalmente diferente, né? Uhum. Se a gente for analisar o histórico das eleições passadas, nós tivemos uma eleição totalmente atípica, né? Quando fala em polarização, existe um cientista político, Alberto Carlos Almeida, ele tem uma literatura que é um livro chamado assim, A Cabeça do Eleitor. Eu acho que se alguém pudesse... Alguém comentou sobre esse livro. É um livro muito interessante, porque A Cabeça do Eleitor é uma coisa inexplicável. Então, quando você lê esse livro, você vai entender o que é esse mecanismo. Então, não se consegue explicar, às vezes, por que a pessoa passa a ter uma adoração por um determinado indivíduo, né? Então, por exemplo, nós tínhamos no passado a figura do Lula, né? Que era uma figura era uma figura central que as pessoas gostavam, adoravam ou adoram da forma então. Hoje nós temos uma outra figura que é o Bolsonaro. Então nós temos duas. Se você, por exemplo, vê na Argentina o Maradona é uma figura, né? Que ficou lá, entre aspas, como se fosse endeusado. Então, são figuras que não se consegue explicar por que a pessoa, ela se dedica a apoiar ou a qualquer coisa nesse sentido. Então, esse livro é muito interessante por causa disso, porque ele fala que é uma coisa que meio que inexplicável. Afora isso, nós temos aquelas pessoas mais conservadoras que vão para um lado, né? Que é o lado da direita, e aquelas pessoas que têm outro pensamento. Então, assim, é uma situação. Então, essa polarização, ela aconteceu justamente porque são duas figuras enigmáticas que acabaram vindo para uma questão. Então, por mais que surgisse uma terceira situação, jamais ia conseguir. Então, a tendência é que as duas figuras continuem, né? A gente não sabe até quando, mas
que isso vai permanecer, por isso dessa polarização. Mas o futuro a Deus pertence, né? E olha só, eu já vou falar aqui com o pessoal, a coisa está tão polarizada, né? Vamos lá. Quem está aqui conosco, vamos lá. Celso Pinheiro, o povo brasileiro aguardando o Bolsonaro falar e agradecer os votos nas eleições de 2022. O Celso ainda fala, o povo aguardando. O Manuel Fernandes Lopes está dando boa noite para nós e está dizendo que eu quero que os doutores falem sobre isso. Eleições presidenciais fraudulentas e criminosas. Artigo 142 já. Eleições não se ganham, se toma força. Ele também falando isso. O empresário Marcelo Lousada, grande empresário aqui conosco. Manuel ainda fala, Lula é o maior criminoso político de toda a história do Brasil. E está dizendo que nosso papinho aqui está sendo papinho de comunista. Eu vou te falar um negócio. Nós 4 aqui estamos longe de ser comunistas. O Marcelo ainda pede, seria importante o pessoal comentar sobre o artigo 142. Eu não sei, acredito que os doutores devam saber que o artigo 42 é sobre as Forças Armadas, não é isso? Pô, vamos começar com o doutor Abner, ele que garanto para vocês que não é comunista, ele é o presidente da Ordem de Guarulhos. Por favor, doutor. O senhor é comunista ou não? Não, não sou comunista, passo longe de ser comunista. É importante nós falarmos o seguinte, né? A OAB em Guarulhos, como a OAB em São Paulo, como a OAB nacional, ela participa, Roberto, de todo o processo eleitoral. Então nós estamos aqui com 2 lideranças da comissão eleitoral. Então o doutor Amir é o presidente da nossa comissão eleitoral, o doutor Regis é o nosso vice-presidente, e nós fizemos um acompanhamento desde recebimento dos dados, desde transmissão dos dados que iriam constar nas urnas, até a final apuração, até o último momento de apuração. Então, a OAB participou de absolutamente todo o processo. Nós estávamos aqui em Guarulhos, no fórum, quando chegaram as milhares de sessões eleitorais. Escuta isso, pessoal. Por favor, preste atenção no que o doutor Abner está falando. É importante. Nós estávamos em loco lá. Nós 3 estávamos no primeiro turno e no segundo turno. Então, nós participamos desde o início, um mês antes da eleição, 15 dias antes da eleição, de todas as zonas eleitorais. Então antes da eleição, nós vimos que os candidatos de fato estavam na urna, que a urna de fato estava zerada. No dia da eleição do primeiro turno, 6 horas da manhã, o Dr. Regis estava numa auditoria no Colégio do Senai, aqui no Maia, para verificar a veracidade daquela urna. Portanto, nós estávamos ontem à noite recepcionando todas as urnas. Então nós vimos toda a logística. Então a gente viu a entrega do BU da urna. Então o BU da urna é feito um procedimento analógico, com a assinatura de todos os fiscais do partido. Portanto, o partido do presidente Bolsonaro e o partido do presidente eleito Lula. É analógico, sem nenhum contato com a internet. Chama-se BU de urna. É separado e os pendrives, as mídias, ela é espetada na máquina. Nesse momento há uma transmissão online direto para o site do TRE. Se houver algum problema, algum corrompimento na mídia, você tem o papel assinado por todos os fiscais de todas as sessões. Portanto, nós podemos atestar a veracidade ou a legalidade de todo o sistema eleitoral. Então, não há que se falar em fraude eleitoral, uma vez que o nosso sistema ele é auditado e ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela confiabilidade. O resultado é aquele resultado das urnas. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro, no último debate da Globo, disse a jornalista Renata Lopretti, da TV Globo, falou, olha, vale o que sai das urnas. O próprio presidente disse, o presidente afirmou isso, que ele reconheceria o resultado das urnas. Aliás, o presidente da Câmara, que é aliado de primeira hora do presidente da República, o Arthur Lira, foi o primeiro, inclusive, a dar uma entrevista coletiva, reconhecendo a vitória do presidente Lula e reconhecendo a legitimidade da urna. O presidente do Senado, da mesma feita. Alguns deputados bolsonaristas de primeira hora reconhecendo a legitimidade da urna. Portanto, essa não é uma discussão que cabe nesse momento. Não cabe nós entrarmos no artigo 142, que é a intervenção militar, porque não há qualquer clima, não há qualquer motivo, não há qualquer ilegalidade que
que justifique isso. Aliás, nem as Forças Armadas deu qualquer sinal nesse sentido. Portanto, são vozes absolutamente isoladas que nós respeitamos, mas infelizmente não tem eco em nenhuma parte dos poderes e nada que justifique uma intervenção militar no nosso país. Vou passar para o doutor Amir. Antes disso, produção, eu acabei de passar um vídeo. Tem um pessoal conhecido meu, acabou de passar, dizendo que eles fecharam a entrada do aeroporto de Guarulhos. Aninha, acabei de passar no grupo aí um vídeo curtinho. Eu pedi para o rapaz fazer um vídeo maior. Fecharam ali a rodovia Hélio Schmidt, a informação que me passaram nesse momento. Doutor Amir, por favor. Roberto, eu sei que é um assunto, a política é um... O senhor é comunista? Primeira pergunta. Não sou comunista. Eu sou a favor da democracia, eu tenho uma ideologia política, mas também não cabe aqui a falar em quem eu votei, porque não faz o menor sentido, mas o que eu posso falar é que a OAB é apartidária, ela não apoia nenhum tipo de partido, nenhum lado, direita ou esquerda. A gente sabe que política é um assunto delicado, né? É aquele assunto que se a gente colocar numa roda de amigo, vai sair confusão, porque e é isso que tem que ser, a democracia é assim. Se todo mundo pensasse de um lado só, aí não seria democracia, né? Seria um outro tipo de política. Mas o que a gente pode falar, apesar da OAB não ter o poder de polícia, ela exerceu aqui em Guarulhos, na presidência do Dr. Abner, uma vigília cívica acompanhando todos os processos do Tribunal Regional Eleitoral. Então a gente acompanhou, e no dia da eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, fizemos diligência em todas as sessões eleitorais, em todos os colégios eleitorais de Guarulhos. Então a gente tinha uma equipe de advogados que ficou de plantão na OAB, outra equipe saiu em vários colégios eleitorais para acompanhar, para ver se tinha alguma legalidade ou alguma ilegalidade, alguma denúncia. Então, a gente chegou no primeiro turno a receber uma denúncia que a gente vai encaminhar ao Ministério Público para acompanhar, né, doutor? Mas no segundo turno tudo correu de acordo com a lei. Então, o que cabe a nós, enquanto OAB, é atestar a segurança do processo eleitoral. Então, acho que não cabe aqui... Eu sei que muita gente deve estar indignada, achando um absurdo, mas também não cabe a gente aqui também achar desculpas, né? Achar problemas. E uma coisa que a gente atestou e que a gente viu, é o que o Dr. Abner falou, a gente foi, acompanhou. Então a gente fez, não só a OAB, mas os partidos políticos também acompanharam o sistema de lacração das urnas, o envio de informações, o Ministério Público também estava junto, então a gente assinou os lacres das urnas, né, doutor? Então a gente pôde acompanhar processo por processo até a urna chegar nas escolas. E no dia da eleição, a gente fez a nossa parte. A gente fez diligência nos colégios eleitorais, nas sessões, acompanhou. E o que cabia ao OAB fazer, a gente fez com louvor, né, doutor? Acabaram de mandar mais 2 vídeos aí, eu acabei de mandar para o grupo de produção. Vamos baixar, que é bastante importante. A gente até reconhece algumas figuras da cidade de Guarulhos ajudando nesse fechamento. Doutor, só para finalizar, com relação a esse fechamento, acho que depois você vai entrar nessa questão, mas eu acho que isso atrapalha tanto, né? Não é democrático. Isso acho que foge um pouco da democracia. Acho que a melhor coisa é aceitar, trabalhar, fiscalizar quem é contra o governo que foi eleito, fiscaliza. Aliás, eu vou lhe perguntar, eu acho absurdo, pessoal, por favor, eu não sou comunista, mas eu acho um absurdo alguém pedir intervenção militar. Me dá a impressão que a pessoa não sabe o que é uma intervenção militar. Então, antes de passar para o doutor Regis, rapidamente, doutor, o que o senhor acha do povo estar pedindo o pedido do artigo 142, que fala que as Forças Armadas constituídas pela Alemanha são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina sob a autoridade do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Tem alguma coisa... como é que o senhor vê esse pedido da população desse artigo? Não sei se é da população, né? Sim, só algumas coisas... É uma parte da população, nós vimos na urna... E nem são todos os bolsonaristas, tá? Deixar isso bem claro, né, doutor? Pois é, né? Acho que o Amir pode responder isso, mas assim, são algumas pessoas
E esse silêncio do presidente da República contribui para isso. Não sei se é de caso pensado ou não, mas não há motivos que justifique uma intervenção militar. Não há que sequer cobrar dos militares, porque os militares não têm nenhum sinal, não há nenhum indicativo de que isso possa acontecer. Eu acho que intervenção militar, bom, primeiro que é um retrocesso. Eu acho que isso não é nada democrático. Eu sou patriota, amo o meu país, mas daí até apoiar uma intervenção militar é um retrocesso absurdo. Então, é porque não é só uma intervenção militar e não sei o que, é que tem as consequências disso tudo, né? Então, eu acho que talvez quem tem essa opinião deva estudar um pouquinho sobre nós que estamos no judiciário, então a gente fala que é complicado, né? O que acontece é assim, nós temos que avaliar a situação em vários pontos, né? Quando se fala a questão de intervenção militar, e colocando no dispositivo da Constituição, na minha opinião, no meu entendimento, eu acho que não tem conexão com o fato. Então, não havendo conexão, não há que se aplicar uma situação como essa. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso seria uma outra situação. O que nós podemos falar aqui em nome da OAB ou pela OAB é que nós participamos do processo. Essa é a diferença. Nós participamos, a OAB participou, o Ministério Público participa, os juízes participam, né? Os partidos participaram. Então, eles tiveram a oportunidade, quando você vai fazer aquela cerimônia de assinatura digital lá, de lacração de sistemas e tal, todos participam. Então, é feita a abertura da urna, faz uma votação que não é simulada, né? É uma votação real, mas justamente para que não se coloque nenhuma suspeita. Então, todo esse processo é acompanhado. Fora esse processo, existem aquela retaguarda que são os funcionários do TRE e da Justiça Eleitoral, que estão ali constantemente trabalhando para que esse sistema funcione no dia da eleição. O que eu sinto às vezes das pessoas que às vezes criticam ou falam alguma coisa que acho que até às vezes até por falta de conhecimento talvez, é que as pessoas não sabem esses bastidores que acontecem. Tudo isso que é verificado, que é feito. Então, são várias situações envolvidas para que o sistema funcione lá na frente. Então, por exemplo, se você vai falar da urna eletrônica, a gente acaba aprendendo na prática, porque você vai, né? Ela tem lá 90 sistemas de segurança, né? Que mais? Ela não tem nenhuma ligação com a internet. Por óbvio, lógico, nenhum sistema é 100%, deve ser perfeito, isso não existe em lugar nenhum. Mas que existe uma situação que é estritamente difícil se burlar isso, entendeu? Se fraudar, realmente a gente constatou ali que realmente isso que não é possível de acontecer. Então, por quê? Porque são muitas pessoas envolvidas. Então, tudo isso tem que ser colocado em consideração. Porque a urna, muita gente pensa que a urna sai lá do cartório eleitoral, é colocada lá no colégio e põe para funcionar. Não é bem isso. O Dr. Abner sabe disso, acompanhou, né? O Dr. Amir, nós acompanhamos. Então, existe uma sistemática, uma cadência de atos que para se chegar no dia da eleição. Tanto é verdade que quando você vai para um segundo turno, as pessoas já estão mais ou menos acostumadas. Hoje eu tive a oportunidade de assinar uma ata lá na 176, na zona eleitoral. As pessoas estavam trabalhando assim, sem parar, porque eles depois da eleição. Então, uma coisa também que as pessoas não sabem. A eleição terminou, mas o processo eleitoral continua, né? Então, o processo eleitoral continua, a justiça eleitoral continua funcionando. Então, não ela guarda a urna e acabou. Então, essa eu acho que é a falta de informação que leva a essas interpretações de fraude, não sei o que, não sei o que. Então, assim, então, assim, existem muitos órgãos envolvidos, né, para se dizer que existe alguma coisa, não é possível. Eu penso dessa forma. Esse posicionamento que é muito importante a gente colocar. É interessante deixar bem claro, o pessoal que está nos acompanhando, que embora o presidente tenha perdido essa eleição,
Ele conseguiu eleger Magno Malta, senadores Magno Malta, Marcos Pontes, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Wellington Fagundes, do Mato Grosso, Jaime Bargotoli, do Roraima, Videl Moraes, do Goiânia, Romário, do Rio de Janeiro, Jorge Seife, Santa Catarina. E teve também os aliados, senadores Damares Alves, Tereza Cristina, Alan Rick, Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, Efraim Filho, Cleitinho, Dr. Irã Laércio. Então, fora os governadores, né? Ratinho Júnior, do Paraná, Mário Mendes, Mato Grosso, Gladson Camelo, do Acre, Antônio Denário, de Roraima, Ibanez Rocha, Distrito Federal. Então tem muita coisa que ele ganhou, entendeu? Então foi errado esse pessoal? Complicado. Pessoal, vamos mostrar os 3 vídeos nos enviados aí por pessoas que estão nessa manifestação na rodovia Aerosmith. Vamos lá. Aí, Roberto! Gente, tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Você vê quando o povo quer acontece? Tá bonito. A Aerosmith tá parada. Tá bonito, tá bonito. Já deve ter já uns 10 quilômetros de congestionamento. Ninguém entra para o aeroporto. Ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar. Doutor Abner, triste. É triste, né? É muito triste ver cenas como essa. Infelizmente, a gente não tem nenhum motivo. Qual o motivo? O motivo é que o Lula é ladrão. Mas a justiça entendeu que todos os processos foram anulados. Então, do ponto de vista técnico... depois eu vou chegar nessa questão que você me perguntou, já respondo. Do ponto de vista técnico, a Constituição do nosso país diz... Digamos que você esteja respondendo um processo, Roberto. Você é inocente mesmo respondendo esse processo. Você só será considerado condenado, ou seja, culpado, com o trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado da sentença? Quando não couber recurso algum. Veja, todos os processos do presidente eleito Lula foram declarados nulos no STF. Portanto, sequer ele é acusado, sequer ele tem um processo contra ele. Foram absolutamente anulados. Então, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista estritamente legal, pelo que diz a lei, ele reúne todas as condições de disputar a eleição. Agora, uma questão moral, se você entende que ele não tem moral, é uma outra situação. Você tem todo o direito de pensar dessa forma. Isso não é nenhum problema. Agora, ele tem o direito de disputar a eleição e 60 milhões de pessoas do nosso país atestaram que ele tem condições de governar o Brasil. E democracia, como, né, doutor Amir, diz o seguinte, a maioria vence. Sim, exatamente. Não é verdade? Como é que o senhor vê essa questão dessas manifestações que está acontecendo agora, nesse momento, pessoal, ali na Aerosmith? É triste, né, Roberto? É importante deixar para os telespectadores aqui, para os ouvintes, que aqui a gente está dando um parecer técnico, né? Minha opinião política, a opinião do Dr. Abner, do Dr. Regis, a nossa ideologia política não é o caso aqui, é o que o doutor falou, questão de moralidade ou não, mas assim, tecnicamente falando, é a democracia, o povo quis assim. Se mais de 90 milhões das pessoas votaram no Bolsonaro ou não foram votar ou votaram nulo em branco, então cabe a essas pessoas fiscalizar, esse é o papel. E torcer para que ele faça um bom governo. Infelizmente, fechando rodovia e fazendo isso que acabou de passar, é triste, né? Porque isso atrapalha o crescimento do país, né? Que eu acho que é o que todo mundo deseja. É o que eu falei, a gente estava conversando. Não é porque eu estou num avião, não é porque eu não gosto do piloto ou do trajeto que ele está fazendo que eu vou torcer para esse avião cair, porque senão eu caio junto. Então é triste de ver isso. Doutor?
Então, é uma situação assim, nós operadores do direito, nós temos uma visão assim, pelo menos uns princípios básicos, nós temos a questão da moral e a questão do direito, né? Então, a questão da moral, uma situação que o doutor Amir pode entender que é certo, eu posso entender que é errado. Uma situação que o doutor Abner pode entender que é errado, eu posso entender que é certo. Essa é democracia, uma questão moral. Quando nós entramos no campo do direito, que é justamente isso que nós estamos discutindo aqui, nós temos que ser técnicos, né? Porque nós colocarmos uma questão moral misturando com a questão do direito, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então, nós aqui precisamos estabelecer esse equilíbrio. Com relação às manifestações, eu vou falar como cidadão, nem como advogado também. Eu acho uma situação triste porque, assim, eu vejo, né, essas intervenções numa situação que acaba até prejudicando a própria sociedade. Se essa manifestação é legítima ou não, isso nem cabe a mim a dizer. Eu só penso o seguinte, as pessoas vão acabar ficando inibidas, né, no seu dia a dia. Olha, eu vou sair, tem uma manifestação, pode acontecer alguma coisa. Então isso vai acabar prejudicando a própria sociedade. Então, assim, agora, eu não me considero aqui capaz de dizer se é legítimo ou não. Eu só acho que assim, que as coisas não podem se misturar. A questão da moral com a questão do direito, como o doutor Abner acabou de falar aqui, tecnicamente, o candidato está apto para participar das eleições. Então, não se discute, vai participar. Se é uma questão mas é uma questão de direito que está resolvida. Está resolvida. Então, agora, se nós começarmos a misturar com o campo da moral, aí não tem razão de nós sermos os técnicos aqui conversando sobre isso, entendeu? Então, essa é a opinião. Então, assim, hoje, o que nós temos que dizer, no nosso entendimento, uma eleição legítima, né, que teve um resultado legítimo, e essa é a questão, ponto, né? Então, não cabe a nós discutirmos se essa questão, se concordou ou não concordou, não tem como, né, nós entrarmos se nós fôssemos um cientista político, tudo bem, quando você vai lá, o cientista político, ele vai analisar a situação de forma subjetiva, mas nós, infelizmente, eu só falo como cidadão que eu fico triste, porque eu acho que essa situação vai acabar atrapalhando a sociedade no modo geral. As pessoas vão deixar de sair das ruas, vão deixar de ir nos lugares por conta de uma manifestação. E quem que vai sair prejudicado? Toda a população. Fala o Essa seguinte, é a minha opinião, né? Minha opinião. Vamos para Serviços e informações. Estamos aqui com esses três grandes advogados aqui falando sobre essa atual situação. Lembrando que nós não somos comunistas, estamos longe de ser comunistas, somos bem conservadores, né? Bem conservadores. Mas nós estamos falando aqui tecnicamente sem paixão. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia, aprovadíssima. Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação.
Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Voltamos aqui. A Aninha me dá cada susto aqui. Nós estamos conversando aqui pelos bastidores aqui. Tem o Dr. Rodrigo Cunha. Pensando que a nossa também tem um telespectador aqui. Desordem. Isso que eles extraíram do patriotismo que bradavam até ontem. Vitor Jacques, usaram tanto a bandeira do Brasil, tomaram posse dela na campanha e agora desrespeitam os dizeres do mesmo, ordem e progresso. Lamentável isso acontecer em um país democrático. Dr. Rodrigo Cunha ainda fala, os bolsonaristas bradam como Lula, haverá retrocesso com tudo, ações de vândalos, como fechar rodovias, é exemplo claro que eles, sim, eles, podem levar o Brasil à bancarrota. Concordo. O rapaz ô Manuel, não pode ser assim, legítimo na sua medíocre opinião. Manuel, não é por aí. A pessoa pede intervenção e não sabe nem o que é. Fanatismo leva à alienação, é a Michele. O Auro, grandes problemas na cadeia logística de abastecimento, gerando aumento dos preços, inflação, instabilidade social e repercussão negativa para investidores. Senhores advogados, o Manuel tá bravo. Senhores advogados, por esses comentários vocês não têm moral nenhuma. Doutor, vai devagar aí, Manuel. José Barros, nazista, ele é sindicalista. Nazistas não aceitam maioria. Como torcer por alguém que roubou bilhões dos cofres públicos? Isso chama-se democracia. A maioria vence, doutor. Bom, deixa eu falar aqui que nós estamos no segundo bloco. Eu estava esquecendo aqui que quem paga esse programa são os nossos patrocinadores, como a FESMA, que exporta para o mundo todo. Também a Simpospetro, Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis. Em Guarulhos nós temos a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. E quem faz Unisa faz história. Ranchito Farm, grande restaurante da nossa região, hein? Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Taboão, o Sindicato dos Metalúrgicos. Nós já temos aí, já passou o comercial da Unisa, não foi? Muito bem. Doutor Abner, ele é presidente da OAB e ele tem todo um nome para guardar, pessoal. Então, não se fala mentira assim de uma hora para outra. Isso é comum para algumas pessoas. Mas quando você tem um nome, você tem uma história, você não vai sair falando mentira por aí, porque os seus próprios pares cobram. A mentira tem consequência, né, doutor? Ah, com certeza, com certeza. A mentira é desinformação também. Nós vivemos um momento em que as pessoas vivem ou repassam informações muito rasas, muito imprecisas, até inverdades, porque acreditam fielmente naquilo, né? Então, nós vivemos esse momento. Agora é um momento de cautela, é um momento de acalmar os ânimos, é um momento em que, em breve, o presidente Bolsonaro vai reconhecer, vai fazer um discurso. Obviamente que a gente não espera que ele elogie o candidato que venceu, vai fazer um pronunciamento do jeito dele, da forma dele, e isso, entre amanhã e depois, esse mau tempo já vai ter passado e a gente vai voltar à normalidade em um país democrático que somos.
Se o presidente Bolsonaro tivesse ganho, e aliás faltou muito pouco para ele ganhar, muito pouco. Foi uma eleição muito disputada, aliás até, como você disse aqui, até os 98%, nós não sabíamos quem seria o vencedor, uma eleição absolutamente acirrada. Se ele ganhasse a eleição, eu tenho certeza absoluta que não haveria pessoas na rua bloqueando estradas como não houve em 2018. Então, esse é o resultado das urnas. Em 2026 nós temos novas eleições e é uma nova oportunidade de candidatos, bolsonaristas ou não, pleitearem o voto da população. É assim que funciona a democracia. A gente tem que respeitar e seguir a vida. Marcelo Lousada, grande empresário da nossa região, escreve: pessoal, acredito que todos devem colocar suas opiniões, mas respeitando as pessoas, o entrevistador e os entrevistados. Exato, aqui é debate, viu, Marcelo? Mas as pessoas elas estão muito apaixonadas aqui. Eu quero deixar claro que nosso espaço aqui é democrático e vou trazer gente bolsonarista também, Você lógico. me permite, Roberto? Claro, pois não. O Ricardo Salles, que é um bolsonarista de carteirinha, o ex-ministro do Meio Ambiente, que foi eleito deputado federal, foi muito bem votado, Muito por bem sinal. votado. Ele usou uma expressão, ele é advogado também, e ele usou uma expressão que nós utilizamos normalmente. Então a expressão, nós utilizamos essa expressão, a advocacia utiliza essa expressão, mas essa expressão foi utilizada pelo Ricardo Salles na data de hoje. Ele disse o seguinte: findada a eleição, não há que espernear. Não cabe o direito de espernear. Você tem que respeitar. Ele disse isso. Então, o que nós estamos vendo, a gente chama de jus esperneandi. O que é isso? É o direito de espernear. Aquela criança birrenta, que não tem argumento, que grita e chora, isso é o jus esperneandi, muito chulamente falando. Então, assim, é a minoria, essas pessoas que desrespeitam as instituições, que querem a desordem, que desrespeitam as pessoas, eu creio que são a minoria. Em breve, tudo isso, esse momento mais nebuloso de ataque às instituições, esse momento vai passar, nós voltaremos a uma tranquilidade. Doutor Amir, só bicho, tá complicado hoje aqui, porque a coisa... o doutor Amir acompanhou toda a apuração, tem todo um trabalho com relação a isso, e quando a gente vê uma eleição disputada, bonita, não houve grandes confusões durante o dia, viu, doutor? Doutores, não houve grandes problemas durante a votação. E no final acontece isso, dá uma certa tristeza. Eu estou meio triste hoje. E é aquilo que eu falei, é um assunto que é delicado. Acho que discutir política é complicado porque cada um tem a sua ideologia, enfim. E eu entendo... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua comissão, do trabalho que vocês realizam, que é extremamente sério. Sim, sim. A OAB ela tem essa parte na comissão do direito eleitoral e do combate à corrupção. Então a gente tem esse papel de fiscalizar, é o que eu falei, a OAB não tem o poder de polícia, mas ela tem o poder de fiscalizar o trabalho do judiciário. Então a gente acompanhou processo por processo, desde a lacração das urnas até o envio de informação, e no dia da eleição, do primeiro e do segundo turno, a gente fez junto com a equipe, inclusive o Dr. Rodrigo Cunha estava junto, a gente fez as diligências em vários colégios eleitorais, em várias sessões eleitorais, entrava nas cabines de votação para ver se estava tudo certo com a urna, se ela estava funcionando, o porquê que tinha fila, o porquê que a biometria deu problema em certas sessões eleitorais. Então, assim, eu entendo, eu sei que muitos estão indignados e tristes com o resultado. Também não estou aqui para me posicionar politicamente, foi o que você falou, eu me considero também uma pessoa conservadora, eu também sou a favor de meritocracia, enfim. Mas o que cabe a gente, seja quem votou, quem não votou, é fiscalizar. É fiscalizar o governo, o atual e o próximo que vai vir, torcer para que dê certo. Então a gente entende a indignação do Manuel e até do outro lado, que chamou quem está fazendo essa manifestação na rua de nazista. Não é assim que funciona. Eu acho que os dois lados, quando vai muito fogo, com muita sede a crítica, acho que atrapalha. Roberto, me permite? Claro, aqui vocês mandam. Eu vou pegar um gancho aqui do Dr. Amir. Nós trabalhamos juntos. Ele acredita em meritocracia. Eu não acredito em meritocracia. Num país desigual como o nosso, e tudo bem, nem por isso nós deixamos de trabalhar juntos. Nós pensamos
Em alguns pontos nós pensamos da mesma forma, em outros pontos nós pensamos de forma diferente. Eu acredito que uma pessoa do Cabo Sul, uma pessoa do Recreio São Jorge, uma criança de 10, de 15, 16 anos, não tem as mesmas oportunidades da criança que estuda no Paterno pagando R$4.000 por mês. Mas ele acredita. E tudo bem, não tem problema. Ele tem os argumentos dele que provavelmente talvez sejam até melhores que os meus. E eu tenho os meus argumentos. E isso não pode ser um problema para a sociedade. O pensamento diverso não é um problema. Pelo contrário, o pensamento diverso, talvez ele me convença que de fato a meritocracia exista e que de fato isso aconteça. Ou talvez ele seja convencido pelos meus argumentos. Essa é a beleza da democracia. Nós não precisamos pensar da mesma forma, votar no mesmo candidato, para que nós possamos conviver, para que nós possamos conversar e para que nós possamos evoluirmos enquanto sociedade, enquanto pessoas. E respeitar, né? Respeitar. A gente pega essa é a base. Mais de 90 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, ou se abstiveram, ou votaram nulo e Foi branco. 58 milhões no Bolsonaro e 60 milhões de pessoas no... Não, sim, mas entre abstenção e tudo, se a gente somar, dá mais de 90 milhões de pessoas que, em tese, não votaram no Lula. Sim. O que cabe a essas pessoas? Fiscalizar. É isso. Sim. E respeitar e fiscalizar. Pessoal, eu acho extremamente bom e importante a gente ouvir essas opiniões. Olha, e você sabe que quando o doutor falou sobre educação é algo tão maravilhoso, e a criança que nasce numa família melhor, que tem um pouquinho mais de recursos, ela acaba andando mais rápido porque ela tem uma educação melhor desde pequeno. A falta de proteína não ajuda o crescimento do cérebro. Tem uma série de coisas que é extremamente séria. Isso depende da gente, eu, você, os doutores daqui. Aliás, o doutor Abner, eu gosto muito dele, não é porque ele está aqui, não estou na frente dele. Ele me contou uma história que eu acredito muito, que ele viu uma pessoa e aquela pessoa, quando ele era criança, ele acabou se vendo que é possível crescer. Então eu até falei para ele: doutor, se o senhor ganhar a presidência, faz o seguinte, faz uma visita de vez em quando lá para os bairros, nas escolas, nos bairros muito periféricos, para perceber para a criança, falar: ó, eu também estava no seu lugar, eu consegui vencer e você vai conseguir vencer também. Isso não é baboseira, não, isso não é mimimi, não, isso é uma grande verdade, porque quando a criança ela percebe que ela consegue chegar, e através do estudo, é extremamente importante. E quando ele fala no Paterno, do Guilherme de Almeida, com tantas outras escolas aí, você percebe que, poxa vida, está na hora da gente parar de pensar só no nosso umbigo e pensar nessa criançada. Eu roubei muito seu tempo, doutor. Mas eu vou convidar de novo o senhor aqui. Mas eu vou ser bem rápido aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que com relação aos fatos que estão ocorrendo hoje, ou que vem ocorrendo de ontem para cá, é muito complicado, né, nós darmos a nossa opinião. Né? Nós, como técnicos, nós não podemos ultrapassar essa linha. Porém, respeitamos a opinião do ouvinte aí, eu acho que é importante, nós temos que respeitar. Isso faz parte também da democracia. Sim, sim. Né? Parece mas isso faz parte. Então, justamente ouvir e respeitar a opinião contrária. Né? Mas assim, a proposta hoje, ao menos ao meu entendimento, é que nós temos na OAB uma comissão que chama-se Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral, que é presidida pelo Dr. Amir, eu como vice-presidente, e que essa comissão participou dos dois pleitos, do primeiro turno e do segundo turno, tá? Como um ente fiscalizador, né? A OAB com uma função institucional participou, e nós não só participamos, como nós endossamos, porque nós assinamos as atas. Não foi, doutor Amir? Nós assinamos as atas. Então, essa situação que foi exatamente a nossa função. Uma função, vamos dizer, praticamente técnica. Na minha opinião, agora, pessoal, fugindo um pouco da questão do direito em si, ao meu entendimento, vendo toda aquela situação, o trabalho do pessoal das zonas eleitorais, os funcionários do TRE, os juízes, os promotores, os membros dos partidos que estiveram presentes lá, que puderam participar, ao meu entendimento, apesar que não teve nenhum tipo de intercorrência grave, né,
Então o sistema eleitoral, ao meu entendimento, ele realmente é um sistema que funciona. É um sistema que tem que ter sua credibilidade por conta de toda essa sistemática que nós acompanhamos, né? Quando se fala em corrupção eleitoral, você está combatendo não só a questão da compra de voto, mas também como a questão da propaganda irregular, né? Como que aconteceu de as pessoas procurarem ali em um momento do plantão da OAB, olha, existem algumas bandeiras ali na avenida lá, tal. Então, qual que era a nossa função? Justamente levar o conhecimento da autoridade policial. Nós tínhamos várias comissões, doutor Abel, se não me engano, era a comissão de prerrogativas, que estava conosco, a de segurança pública, né? Ética e segurança pública. Então, a comissão de direito eleitoral, ela estava também amparada por essas outras comissões. Então, essa legitimidade e essa característica que é o objetivo da comissão. Então, a proposta hoje foi justamente isso, dar essa satisfação para a sociedade que a OAB participou e que nós reconhecemos que o sistema realmente é um sistema positivo. Essa é a minha humilde opinião. Respeito o que foi dito aí sobre a situação. Eu acho que as pessoas têm o direito de opinar, né? Mas assim, por aqui a gente está falando aquilo que nós fomos compactuados no sentido de fazer o nosso trabalho. E felizmente, doutor Abel, assim, eu posso dar os parabéns, né? Porque assim, foi perfeito. Não digo perfeito porque nada é perfeito, mas foi um trabalho muito bom e foi uma experiência, porque eu entrei na comissão do direito eleitoral e já caí numa eleição né? Mas isso faz parte, né? Isso faz parte, porque seria muito frustrante eu vir para uma comissão que, né, puxa, não aconteceu nada, né? Então, mas graças a Deus. Então já caí numa comissão já, né? Então, mas foi bom. Acabando o nosso tempo aqui, Marcelo Lousada, o que eu vejo é muita arbitrariedade no Poder Judiciário, uma má gestão do dinheiro público pelo Executivo e o Legislativo. Um Legislativo omisso, parcial na fiscalização do sistema público. Ele ainda fala que a população, infelizmente, não tem poder para fazer essa fiscalização. E que os deputados estaduais e federais deixam muito a desejar. Na verdade, quem elege os deputados somos nós, né? E eu falei tanto aqui, vamos eleger gente aqui de Guarulhos, que a gente... E acabou não dando. Doutor presidente, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Roberto. Sempre um prazer vir aqui ao seu programa e falar um pouquinho com seus telespectadores. E na certeza de que nós tivemos uma eleição tranquila, que transcorreu na maior paz, em que o eleitor de fato pôde expressar o seu voto na urna. A OAB entende que contribuiu com o sistema democrático de direito, seja no aperfeiçoamento, seja na fiscalização. Por isso, para nós, a eleição foi um sucesso e cumprimentamos os participantes da eleição, os 2 candidatos que participaram do segundo turno, e cumprimentamos ainda o candidato vencedor. Doutor Amir, prazer em conhecê-lo, seja sempre bem-vindo. Prazer foi meu, Roberto, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, que eu sou telespectador, então já te conhecia pela TV, pelo celular. Obrigado a todos que participaram, obrigado doutor Abner pela confiança na comissão, doutor Regis pela parceria. E a democracia é isso, é a base do nosso país e que continue assim. Daqui 2 anos tem mais eleição e a gente vai seguindo, monitorando e acompanhando, que esse é o papel da OAB. Doutor Regis Rocha, obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E dizer aqui por último que o nosso papel a nossa função foi estabelecida. Nós cumprimos uma função institucional, que é uma previsão no próprio Estatuto da OAB, que é a questão da fiscalização, e até uma questão constitucional. Então, e essa foi a nossa função. Então, hoje aqui, eu só tenho a agradecer à presidência, justamente pela oportunidade e também nos ter amparado, porque nós fizéssemos um bom trabalho e ver que venham outras eleições, né? Porque o tempo passa muito rápido. Então é isso. Mas muito obrigado mais uma vez, Roberto, pela oportunidade, aí, pelo seu programa e etc.
Eu gosto muito de uma frase, dizem que é estúpida, que não sei o que, mas eu acho muito legal. De uma pessoa que lutou contra a escravidão, que dizia assim: eu salvei 1000 pessoas. Teria salvado mais se elas percebessem que eram escravas. Às vezes as pessoas não percebem o que estão fazendo contra elas mesmas. Pecado. Agradecer aos 3 advogados e a vocês aí. Doutor Lousada, vamos vir aqui também, vamos debater, é sempre importante. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa.